Olá, produtores, sejam todos bem-vindos a mais uma livecast do canal Leiteria. Estamos aqui hoje, nesse novo formato, trazendo um pesquisador, professor Maurício Querubim, e também, para estrear, o nosso produtor Lucas Cantarelli Guimarães, reside no município de Tuiutaba, e a fazenda Cedro pertencente ao município de Capinópolis. Eles estão aqui conosco agora e nós vamos conversar sobre plantas de cobertura. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Lucas, por favor, lhe passo a palavra para conversar com os produtores. Eu quero agradecer primeiramente pela oportunidade e me apresentar. Eu sou o Lucas Cantarelli, como você disse, da Fazenda Cedro. Trabalhamos com a Nestlé desde 85. Estamos começando na agricultura regenerativa com a cobertura com plantas de cobertura. É isso aí. Professor. Bom dia a todos. É um prazer estar participando com vocês. Obrigado pelo convite, Clarissa, Lucas. Eu sou professor aqui da Exalc, no Departamento de Ciência do Solo. A minha área de atuação é manejo e qualidade do solo. Tenho trabalhado com plantas de cobertura e tenho certeza que nós vamos ter uma excelente conversa hoje aqui. Vai render muito assunto. Bom, vamos começar. Professor, a gente trouxe uma pergunta aqui relacionada a uma introdução do que são as plantas de cobertura. Quais são os principais motivos para se decidir a adotar essa prática na fazenda? Muito bem. Plantas de cobertura são espécies de plantas que normalmente nós cultivamos numa janela que não é uma janela aonde o produtor usa a cultura comercial. Por exemplo, soja, milho, feijão. Então, nós posicionamos plantas, nós também chamamos de plantas de serviço, ou adubos verdes, né? Tem várias denominações para a mesma coisa, basicamente. Então, são plantas que normalmente nós cultivamos pensando nos benefícios que elas trazem para o sistema. E não propriamente dito, cultivamos pensando em colher alguma coisa e comercializar. Algumas permitem fazer isso. Mas a grande maioria, na verdade, são plantas que nós cultivamos pensando que elas trazem uma série de retornos positivos para a cultura principal, seja soja, milho ou feijão. E a adoção de plantas de cobertura é fundamental hoje quando nós pensamos numa agricultura sustentável ou regenerativa, como o Lucas acabou de comentar. Por quê? Porque elas na verdade, são a grande oportunidade que nós temos de fazer um manejo sem depender de insumos externos ou dependermos menos de insumos externos. Por exemplo, essas plantas têm um papel importante na ciclagem de nutrientes, elas atuam na parte física do solo, na parte biológica e também são uma importante fonte para nós incorporarmos carbono no sistema. Então, certamente vamos discutir mais detalhes sobre elas, mas a mensagem inicial que eu queria dizer é o seguinte: plantas de cobertura hoje é praticamente um sinônimo de agricultura sustentável. Ótimo, professor. E aproveitando o gancho que o senhor falou sobre adubação verde, qual é a diferença de realizar o plantio direto com a planta verde e a palhada? Ótima pergunta, e é uma pergunta muito atual, porque muitos produtores têm essa dúvida e é uma questão operacional, de plantabilidade, né? Muitos optam por dessecar antes a planta de cobertura e no momento do plantio da cultura principal, então facilita um pouco essa semeadura operacional, lá no campo mesmo, semeadora, não tem problema com embuchar na hora de semear, mas também mais recentemente aí nós temos avançado para um plantio direto em cima da planta verde e depois faz o manejo. Qual que é a vantagem disso? Você prolongar o tempo de planta verde no campo. Tem uma situação que eu acho que poucos se atentam ou poucos conhecem, é que a planta, na verdade, quando ela está viva, ela funciona como uma bombinha, que ela capta o CO2, o carbono que está na atmosfera, para fazer fotossíntese e crescer. Esse carbono parte fica nas folhas, no caule aí da planta, na raiz, mas parte ele é liberado no solo, em tempo real praticamente. Então, se tem um número médio que 40% de tudo que a planta absorve de carbono, ela libera durante o seu ciclo
no sistema radicular. E para acontecer isso, ela tem que estar viva. Então, você manter a planta viva o máximo que você puder no campo, você vai estar privilegiando essa entrada de carbono no sistema. E quando eu falo carbono, lembrem-se que esse carbono tem um potencial enorme de interagir com a parte química dos nutrientes, com a parte física, de estrutura do solo e também com os organismos. Então, sim, é muito importante, quando possível, o produtor deve começar a tentar optar por essa segunda opção. Prolongar a vida útil da planta, semear e depois fazer o manejo de dessecação, enfim. Excelente. A parte biológica, que a gente está comentando muito, né? Que é Sim. um assunto bem atual também, né? Lucas, vocês já realizam lá na fazenda essa prática, né? E quais os benefícios vocês já notaram em trabalhar com plantas de cobertura? A gente já vem há muitos anos plantando, fazendo mix de cobertura, né? Plantando milho, tira para silagem e deixando a braquiária rusiziense. Isso já vem há 3 safras. O ganho não é momentâneo, tá? É ao decorrer das outras próximas plantações. Você tem um solo que vai reter mais umidade, você tem um solo mais bem arenado por causa da raiz da planta, e você tem aquela cobertura verde, aquela cobertura que não vai deixar evapotranspiração, né? Então, na próxima plantio seu, você vai ver uma diferença. Onde tem um solo que tem cobertura, onde tem um solo que não. Um veranico que der, você sente que a planta, com a cobertura, ela aguenta mais tempo. Então, assim, a escolha, né, de trabalhar dessa forma foi realmente regenerar o solo, né, Lucas? Sim, foi trabalhar com solo, porque é dele que vem a matéria-prima, é o solo, né? Eu preciso dele para minha planta desenvolver. Então, a gente trabalha com o solo para conseguir resultado no futuro. Ótimo. Professor, como escolher uma boa opção de planta de cobertura, levando em conta que a gente tem diferentes biomas no Brasil e a maioria dos nossos produtores está inserido num bioma que é muito desafiador, que é o cerrado? Nossa, essa é a pergunta que todo mundo faz e a resposta é difícil de dar, né? Se tivesse uma resposta pronta aí, seria fácil. Mas tem algumas características das plantas que nós devemos procurar quando nós implantamos um sistema de cobertura. Eu costumo dizer, de características desejáveis, 3 principais. A primeira é que essa planta tem um rápido crescimento. Então, você fez a semeadura, ela rapidamente cresceu e cobriu o solo. Essa é uma primeira função importante aí de proteger o solo, tudo isso que o Lucas acabou de comentar. A segunda característica importante é que ela tem uma alta produção de biomassa de parte aérea. Então, por quê? Para produzir palhada, para acumular, fazer um bom colchão ali, uma boa cobertura, acumular carbono, enfim, tem uma série de benefícios. E, finalmente, que ela tem um sistema radicular que seja bem vigoroso, profundo, que tenha uma arquitetura diferente do que tem a arquitetura da planta principal. Então, se eu estou cultivando uma soja, por exemplo, que tem um sistema radicular mais, nós chamamos de pivotante, né? Aquele sistema com uma raiz principal, você deveria optar por uma planta de cobertura que tivesse um sistema radicular mais fasciculado, que tenha uma ramificação maior. Por quê? Porque daí você estaria aproveitando, a planta estaria aproveitando um volume de solo diferente do que a planta principal aproveitou ou explorou. E isso faz com que haja, então, essa ciclagem de nutrientes. Essas são as 3 principais. Cobertura rápida, produção de biomassa de parte aérea e produção radicular. Mas tem algumas características que eu coloco como secundárias que são fundamentais justamente para isso que você comentou. Não adianta ter essas características, mas não ser adaptada para aquela região. Então, cada região tem os seus desafios de clima, de solo, o sistema de produção em si. Então, uma planta que vai muito bem na região sul, certamente não vai na fazenda do Lucas. Por uma série de motivos. No sul, ela tolera a geada, aqui a temperatura é mais alta, então tem esses desafios. O segundo ponto é, se possível, essa planta deveria não ser hospedeira de pragas, doenças, né? E, se possível, ainda repelir essas questões, porque senão você está jogando contra o sistema.
Então, essa é uma outra característica importante. É um quebra-cabeça, na verdade. Ora, você ganha com uma planta que cresce rápido, mas ela tem problema com alguma praga. Ora, você tem uma planta que tem um sistema radicular bem agressivo, bem vigoroso, mas ela não se adapta bem à região. Então, na verdade, o conhecimento técnico aliado com a experiência local que vai fazer com que se teste, né? Qual planta consegue se desenvolver melhor naquela situação. E, finalmente, tem horas ou muitas vezes que uma planta sozinha não consegue reunir todas essas características. E aí a estratégia é usar um mix ou um consórcio ou uma mistura de espécies. Porque ora uma tem um sistema radicular, ora outra tem uma produção de biomassa maior e no contexto geral elas se complementam. Então nós temos um sistema assim mais completo. Então não tem uma receita. Nós temos que conhecer as características da planta e aí tentar fazer experimentação no campo. É muito importante que o produtor ele não saia, óbvio, o produtor ele é muito inteligente, ele não sai fazendo qualquer coisa em toda a área. Ele tem que ir testando, né? Testar um ano numa parte da propriedade, ver como é que funciona e assim ir transitando e expandindo para o resto da área. A escolha é bem individualizada, deve Muito. ser levada em conta, inclusive, a rotina da propriedade, né? Exato. Então, não tem o que a gente chama de receita de bolo, né? Não tem. Professor, e quando a gente maneja as plantas de cobertura, a gente gostaria que o desenvolvimento fosse focado para a cultura principal. Então, pode acontecer que em alguns casos a gente precise suprimir essa planta de cobertura, né? Então, como saber se ela tem que ser suprimida e quando fazer? Olha, isso é um ponto-chave, né? Porque por mais que plantas de cobertura tenham uma série de características ou de benefícios, características positivas, né? Se ela, no contexto geral, entregar a menor produtividade da cultura principal, ninguém vai querer adotar porque gosta da planta de cobertura. Ela tem que fazer parte do sistema e se viabilizar dentro do sistema. Uhum. Como você não colhe ela, não vende ela normalmente, você tem que ter esse benefício na cultura principal. Nós temos alguns desafios ainda. Por exemplo, o consórcio de braquiária com milho. Depois o Lucas talvez pode complementar. Ela é uma excelente alternativa para você otimizar a área. Você tem milho e já tem uma cultura crescendo no meio e depois ela pode servir para pastejo ou para palhada. Mas a braquiária, quando é manejada de forma inadequada, ela compete com o milho. E aí tem dados aí na literatura de 20%, 30% a menos de produtividade de milho. E isso faz com que essa tecnologia enfrente uma resistência de ser expandida para mais produtores. Porque se o Lucas vê o vizinho dele falando, olha, cultivei braquiária e produziu menos, eu não vou usar na minha propriedade, né? Então, essa questão de manejo, de ajuste, é por isso a importância de estar o produtor sempre atento, estar o técnico que dá assistência sempre junto aí para usar uma subdose do herbicida para controlar, posicionar ela na entrelinha ou mais profundo para não ter uma sincronia de emergência. É isso, né? Acho que ficamos nesse contexto. Lucas? Eu já tive problema desse tipo, que a braquiária veio muito, muito rápida no milho, mas aí se a gente consegue trabalhar químicos para dar uma travada nela. Porque senão realmente ela compete muito com o milho e aí no final das contas, em vez dela fazer um benefício, ela vai trazer um prejuízo para o produtor. Exato. Na parte de comercial, né? A importância de ter uma equipe para monitorar isso e saber a hora de fazer a intervenção. Sim, né? Sim. E a experiência, né, Clarissa? A experiência do produtor. Uma vez que deu certo, né? Depois, a tendência é repetir essa receita de sucesso. Lucas, então, quais opções vocês estão utilizando lá na fazenda e qual foi o motivo da escolha? Olha, eu venho utilizando a opção da braquiária rusiziense, pelo fato dela ser uma gramínea, né? E eu consorcio ela com o milho, o meu milho, a maioria dele é feito para silagem, então, como se diz, eu tiro toda a biomassa que iria ficar no solo se eu colhesse grão. Então, como eu tiro, eu deixo pelo menos a braquiária.
Sim. E agora, esse último ano, eu fiz abri uma área que era pasto, abri ela para lavoura, e como o chão estava muito compactado, eu utilizei o nabo forrageiro, consorciado, um mix semente de nabo forrageiro com milheto. Eu joguei para reciclar nutrientes, né, e para descompactação de solo. Isso eu venho fazendo já há um bom tempo. E quais os resultados que vocês já tiveram em relação a essa prática, Lucas? Olha, igual eu te falei anteriormente, o resultado a gente vê na próxima safra. Você tem um solo que não vai reter umidade, você consegue reter a umidade dele, você tem um solo sempre coberto, você tem um solo que é mais fácil no futuro controlar erva daninha indesejáveis, porque um solo que vem com braquiária, você consegue fechar ele totalmente com braquiária, ele não vem corda de viola, ele não sai tanta trepoeraba, entendeu? Então, o ganho não é no momento que você faz, é sempre posterior, sempre na próxima cultura que vem. E também não é 1000 maravilhas, então tem vezes que não dá certo também, tá? Professor Maurício, o senhor comentou em relação a se usar uma espécie só ou a multiespécies, né? O que a gente deve levar em conta nessa escolha, nessa decisão? Então, depende de alguns critérios. Eu comentei algumas características que fazem com que nós optamos por uma ou por mais espécies. Normalmente, assim, quando nós fizemos um consórcio, que nem o Lucas acabou de comentar, milho mais braquiária. É difícil você fazer um consórcio de mais de uma espécie ali dentro, porque vai ser difícil de manejar esse conjunto de espécies. Então, aí nós optamos por uma espécie solteira, como a braquiária, por exemplo. Há alguns testes com crotalária também, e assim por diante. Agora, o mix, ele é uma coisa recente, e ainda se tem muitos desafios. Muitos. Por quê? Porque nós ainda, primeiro, agora falando do lado da academia, né? De alguém que pesquisa na área. Como é algo muito recente, ainda não se tem uma base científica, técnica, muito bem estabelecida dos benefícios de colocar todas essas plantas ao mesmo tempo. E aí nós vemos no mercado uma variedade de opções que muitas vezes realmente funcionam e muitas vezes é superestimada a quantidade de plantas. Algumas não têm função definida dentro do mix, e aí o produtor acaba gastando dinheiro e não tem um retorno que ele imaginava. Então, o que é o ideal quando se usa um mix? É buscar aquela opção no mercado que tenha uma diversidade de famílias de plantas. Assim como nós temos nome e sobrenome, a planta também tem, né? Então, nós temos que buscar plantas que são diferentes, têm características diferentes. Porque a função do mix é justamente você potencializar ou otimizar, ter uma sinergia entre as características de uma planta e da outra. E de uma terceira, de uma quarta, de uma quinta. Então, por ser tudo muito novo, ainda se tem um pouco não se tem dados científicos muito claros, mas a experiência que nós estamos tendo, assim, nesses últimos anos, mostram que esse é um caminho sem volta. Então, toda vez que nós temos uma área que nós podemos destinar essa área, ou devemos destinar, a um plantio de plantas de cobertura, o mix acaba sendo uma ótima opção. Ele tem todo esse benefício de diversidade, atrai insetos, atrai polinizadores que beneficiam outras plantas da fazenda, ou a planta principal depois. Abelhas é um problema hoje nas propriedades, né? Se tem uma redução acentuada. E essas plantas de cobertura, como florescem, como são coloridas, atraem uma série de insetos aí que são benéficos também. Então, tem múltiplos benefícios, né, que se tem quando se utiliza o mix. Isso é um ponto que a gente observou lá na fazenda do Lucas, né? Como eu estou em Tuiutaba, na região de Tuiutaba, a gente acompanhou de perto esse processo. E a presença de abelhas... No nabo forrageiro foi muito grande.
Você escutava até os unidos dela de longe. Você tem que produzir mel, então. Eu até falei para ela, a próxima vez eu vou pôr umas caixas de abelha. Expandir o negócio. Lucas, como que foram utilizadas essas plantas de multiespécies na propriedade? Você tem algum ponto para relatar para nós que já aconteceu, alguma coisa que você gostaria de colocar em pauta? Essa última plantio agora, na safra inverno, ficou tarde para o plantio de milho, tarde para o plantio de sorgo, e eu tinha uma área que eu falei, então aqui eu vou fazer um mix de cobertura. Foi jogado nabo com um milheto. Infelizmente, pelo nosso clima lá, houve uma falta de chuva, ficamos praticamente 30 dias sem chuva depois que eu semeei, mas graças a Deus veio a chuva e o nabo veio. O nabo nasceu, o milheto nasceu muito falhado, infelizmente. Como eu disse, não é mil maravilhas, né? Mas o efeito do nabo foi feito. Ele veio, descompactou o solo. E, por enquanto, eu vou saber resultado dessa área o ano que vem, quando eu vier, em outubro agora, vier com plantio de soja, para ver qual vai ser o resultado. Certo. Ô Clarissa, eu lembrei de uma história aqui, falando em mix de plantas de cobertura, que eu acho que é legal compartilhar com os produtores. Eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos um tempo, e eu brinquei com o Lucas dele produzir mel, por causa dessa atração de polinizadores e tal. Lá nos Estados Unidos tem uma lei federal que o produtor ele identifica algumas áreas da propriedade que, por algum motivo, ele está produzindo menos ou que está perdendo viabilidade de produzir. Essas áreas também fazem parte eles chamam lá uma área de contenção, próximo a nascentes também, próximo a regiões um pouco mais vulneráveis, e eles recebem um subsídio para manter essas plantas. E o foco principal lá é plantas de cobertura, esse consórcio, porque além, óbvio, de proteger o solo e a água, também tem esse papel em biodiversidade. Então, é um programa de governo lá que premia o produtor, que destina uma área lá de proteção. Aqui nós temos algo similar com vegetação nativa e tal, mais com floresta. Mas lá no meio oeste, aquela produção que produz muito o cinturão do milho, que a vegetação nativa é um capim, muito parecido com o pampa aqui no Brasil, eles têm essa característica aí, de botar essas plantas, atrair muitos insetos e aí produzir coisas derivadas daquela área de serviço, que é, por exemplo, a produção de mel. E ainda certificado esse mel porque está lá vindo de uma produção sustentável. Então, é a agregação de valor, né, às coisas. Numa mesma área que, eventualmente, ele estaria tomando prejuízo na soja, produzindo pouco e gastando muito, ele está recebendo um pouco por manter aquela área e consegue produzir alguma coisa de valor agregado um pouco maior. Ele está recebendo um estímulo financeiro, exato, porém o retorno do benefício de tudo isso é totalmente voltado para a fazenda, né? Com certeza. E assim, aqui no Brasil ainda a gente tem alguns produtores que têm um pouco de resistência, né, em usar as plantas de cobertura por um certo medo de atrair algumas pragas, né, alguns insetos, para a cultura principal, que é o foco, né? Então, isso realmente é um risco? E se acontecer, o que fazer? Olha, é um risco, mas é um risco que pode ser controlado. No bastidor, eu já conversei com o Lucas, que ele teve um problema com isso. Talvez ele pode comentar o problema que ele teve na propriedade, e aí depois eu complemento aí com alguma coisa. Como o nabo veio sozinho, o milheto não nasceu, então, junto do nabo veio uma espécie de besorrim que se alimentou da raiz do nabo. Então, ele está no solo se alimentando da raiz do nabo. Então, a gente fez a colheita, colhi a semente, a gente observou que na raiz do nabo tem bastante besorrim. É um besorrim preto, eu não sei o nome dele científico, que está alojado lá. Isso aí está acontecendo. Mas creio eu que a gente consegue mitigar isso aí lá na frente com algum inseticida, alguma coisa assim. Então, esse tipo de problema é só na prática que você vê, né? Certamente não tem nenhum estudo científico falando do nabo com esse besouro. Até seria legal nós conhecermos um pouco melhor.
Mas isso ocorre realmente, porque a planta ela vira uma hospedeira, né? Pode virar hospedeira de algumas pragas e doenças. Mas como que nós podemos mitigar isso? Hoje já se tem um conhecimento das principais doenças e pragas. Existe uma espécie de uma tabelinha aonde nós olhamos assim, poxa, é uma planta de cobertura, tem todas as características ideais, mas vai olhar, ela é hospedeira. Por exemplo, o nabo, ele é hospedeiro de mofo branco, um fungo importante aí na agricultura. Então, se você, por algum motivo, vai posicionar esse nabo antes da cultura da soja, você pode ter problema em algumas regiões, que tem uma condição climática favorável ao mofo branco. Então, poxa, nessa área nós temos que tirar o nabo. Então, normalmente não se faz nabo precedendo soja. No sul do Brasil, isso é muito claro, porque as condições de umidade são muito altas no inverno, diferente daqui, né? Mais da região central. Então, se evita fazer isso. Se utiliza nabo e algumas outras culturas precedendo milho, porque o milho não tem esse problema, não é suscetível a essa doença. Mas, por outro lado, se nós fizermos o contraponto, então, sim, podemos ter alguns problemas, mas as plantas de cobertura também têm um papel positivo nisso, que é justamente quebrar o ciclo da doença. Então, se eu tenho uma doença que ela ataca a soja, a cultura da soja, e você repete soja, você tem que ter culturas no meio do caminho, e nessa janela de plantas de cobertura é uma boa alternativa, culturas que esse patógeno ele não consiga sobreviver. Ela não seja uma boa hospedeira. E aí você quebra o ciclo dessa doença. E, finalmente, nematóide, né? Que é, o grande problema, né? O produtor fica de cabelo arrepiado com isso, porque realmente ele causa dano importante. E algumas plantas de cobertura são, especialmente, talvez a melhor forma de controle do nematóide. Por exemplo, as crotalárias. Para essa região central aqui, São Paulo, a região do centro-oeste, de Minas, é uma cultura que vai muito bem pelas condições climáticas e ela é um controle natural de nematóide. Então, quando um produtor tem uma área infestada, normalmente não é usando nematicida que ele vai resolver esse problema. Ele tem que fazer o que nós chamamos de manejo integrado. E aí, a planta de cobertura como a crotalária, ela é fundamental nessa estratégia. Não é que ela vai eliminar 100%, mas ela vai, aos poucos, reduzindo a taxa de multiplicação dessa praga, né? Então, poxa, eu tinha 1.000, depois ele vai para 500, vai para 100, vai para 20, né? Então, aos poucos, você vai reduzindo a pressão dessa praga no campo. Toda área tem nematóide. Toda área tem. A planta convive com uma determinada população. Agora, o problema é quando, por algum motivo, há um desequilíbrio no solo e essa população se prolifera numa forma não programada, né? E aí que é o problema. Lá em casa, eu venho fazendo rotações de cultura. Por exemplo, se eu planto mix de planta de cobertura nessa área, no outro ano eu já passo para outra área. Então, eu vou plantando conforme eu vou rodando na fazenda. Então, eu planto braquiária nessa área com milho, o ano que vem eu já não entro com braquiária ali mais, eu entro com outra cobertura, ou entro só com sorgo. E aí eu vou rodando a fazenda inteira, dessa forma. Não repete as plantas. Não repete. Eu tenho um grande problema com nematóide e agora eu vou começar a trabalhar também em cima da crotalária. E é um processo lento, né? Sim. Como todos os outros pontos levados em conta nessa prática, sim, esse também é um processo lento, né? Eu acredito assim, tem muita doença de solo que o produtor em si não conhece. O nematóide é um problema porque você vê ele. Você não enxerga o nematóide, mas você consegue ver o estrago que ele fez na sua soja. Os danos, né? Você consegue ver os danos, entendeu? Então, por isso que a gente fala um grande problema no nematóide, porque ele tá em todo lugar tem áreas que estão infestadas, que outras você não consegue, você não consegue controlar, não é de fácil controle. Então, acho que o único controle que tem é fazendo esse trabalho ao longo do tempo. Planta crotalária, vai diminuindo, vai fazendo.
E o Lucas comentou que a descompactação aconteceu lá na fazenda em decorrência do nabo, e que foi um ponto que ele visualizou muito bem lá. E quais espécies apresentam maior potencial para essa descompactação, né? O nabo é uma delas, mas quais outras existem também? Sim. Poxa, a descompactação biológica, nós chamamos isso. Tem gente que chama de escarificação biológica, que é uma analogia à escarificação mecânica, feito com o equipamento lá, com escarificador, subsolador e tal. Tem várias plantas, principalmente aquelas que têm um sistema radicular mais volumoso e que conseguem ter uma suscetibilidade menor a essa compactação. Então, o nabo é uma delas, pela característica da raiz. Na verdade, ele tem uma raiz bem robusta, que ele, pelo tamanho da raiz, consegue ir penetrando no solo, mesmo que a resistência do solo é muito alta. Então, com certeza, o nabo é considerado, de todas as plantas, o principal escarificador biológico que nós temos. Mas tem uma série de outras. Por exemplo, a braquiária, o grupo das gramíneas em geral. Por ter um sistema radicular bastante ramificado e volumoso e profundo, braquiária, é comum nós vermos raízes passando aí da camada arável, né, indo para 1 metro, 1,5 metro. Tem aquelas trincheiras de demonstração que se vê raízes até 2, 3 metros. Então, talvez é o nosso maior ativo hoje na agricultura brasileira, que nos diferencia de uma agricultura, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, é ter plantas como essa, como uma braquiária, que conseguem sobreviver num período de baixa disponibilidade hídrica no campo, é rústica. Então, você não aduba a braquiária, né? Ela desenvolve uma produção de biomassa muito grande. E também consegue se desenvolver em áreas muito compactadas e degradadas fisicamente. É só ver que a braquiária ela compõe praticamente 70%, 80%, não sei exatamente o número, por cento da área de pastagem do Brasil hoje. Se ela não fosse tão adaptada e tão rústica, ela não teria essa capilaridade que tem em todo o país, principalmente na região mais quente. Então, as braquiárias, com certeza, têm uma função importante. Essa questão de descompactação, ela é interessante, né? Porque o equipamento mecânico, ele tem a característica de você passar e ele revolve o solo. Ele expõe, ele quebra aquela massa compactada e desestrutura aquele solo. Isso é bom no curtíssimo prazo. Então, ele vai cumprir a função rápida de descompactar, só que no longo prazo, no médio e longo prazo, esses efeitos eles desaparecem muito rápido. Nós temos uma série de estudos mostrando que você passa um escarificador ou um subsolador na área, e depois de 1 ano, 18 meses, você não enxerga mais nenhum efeito no solo positivo daquela prática. Então, o produtor tem que ter cuidado, né? Será que em uma safra se pagou aquela operação? Se não se pagou em uma safra, pera lá, talvez não seja a melhor saída. E um assunto que está muito em evidência é carbono hoje, né? Sim. Que talvez vamos falar sobre isso. Deveríamos falar num assunto de plantas de cobertura. Vamos. Mas toda vez que nós revolvemos o solo para descompactar, nós aeramos aquele solo e os organismos assim, ficam muito ativos. E nós desprotegemos aquela matéria orgânica, aquele carbono que ele está protegido nos agregados do solo. E aí os organismos vêm, consomem aquela matéria orgânica e boa parte daquilo volta para a atmosfera como CO2. Isso é ruim, porque daí nós reduzimos os teores no solo. E para não perder a linha de raciocínio, a planta de cobertura ela descompacta sem fazer esse revolvimento. Essas raízes crescendo, como é que é o processo de descompactação? Elas crescem e ao morrerem, depois quando ela senesce, ela é dessecada, aquela raiz decompõe e vai ficar o que nós chamamos de bioporos. Vai ficar aquele espaço onde tinha a raiz da planta, vai ficar um canal vazio.
E esse canal, ele é muito importante. Nós não conseguimos, eu digo assim, no dia a dia, perceber esse benefício. Mas na academia nós já medimos isso. Então, ele tem uma função muito importante em termos de infiltração de água. A água é fundamental. A água não pode bater na superfície e escorrer. Tem que infiltrar. Tem que infiltrar, senão ela não é aproveitada. E toda vez que nós temos esses canais que conduzem a água, é fantástico. E, finalmente, uma vez que nós temos um canal no solo, a soja vai começar a crescer, a raiz da soja vai encontrar esse canal e ela vai embora. Então, ela se beneficia desses canais prévios para crescer e se desenvolver. Então, tem diferenças, né? Entre você fazer uma prática mecânica de uma prática biológica, como as plantas de cobertura. Certo. Só pegando um gancho na parte da braquiária, lá em casa eu consigo fazer 3 safras. Ah, mas planta de cobertura vai diminuir o meu ganho. Não. Eu faço soja, faço milho, consorciado com braquiária, eu tiro o milho, eu consigo fazer pastejo. Com gado ainda, faço carne, que a gente fala, né? Então eu faço 3 safras em um ano. Sensacional, né? É isso que faz a agricultura brasileira uma diferenciada no mundo todo, viu? É isso que nos coloca como protagonistas. Sim. Essa possibilidade aí é fantástica. Isso é um outro questionamento, que se existe a possibilidade das plantas de cobertura serem utilizadas para pastejo. A gente sabe que tem espécies que não, né? Sim. Mas é possível, né? Com certeza é possível. Na verdade, se nós pegarmos algumas regiões, como... Eu vou falar da região sul primeiro. Historicamente é feito isso. Então, parte da lavoura no inverno não é cultivada com trigo, com cevada. É cultivada com aveia, com azevém, com triticale em alguns casos, mas principalmente aveia e azevém. E essa aveia, em propriedade que produz leite, ela é utilizada para pastejo. No centro-oeste, da mesma forma, né? A braquiária, ou você pode usar ela para pastejo, para fazer uma terceira safra de carne ou de leite, usando animal, ou ela produz biomassa. Então, claro, as gramíneas normalmente são usadas para pastejo, são as mais adaptadas para isso. E aí gera renda também, né? Porque uma das preocupações do produtor é colocar na planilha de custo, né? Quanto custa para implantar uma planta de cobertura, né? E qual o retorno que ela vai me dar? Se nós fizermos alguns cálculos, por exemplo, considerando não uma safra apenas, o Lucas falou algo importante, não é uma coisa imediatista, né? Não podemos ser tão imediatistas. Se nós considerarmos pelo menos um ciclo de rotação, 3 anos, 4 anos, e começarmos a comparar as produtividades da cultura principal, seja soja ou milho, nós já vamos conseguir ver um retorno que vai pagar quase que 100% ou 100% do investimento feito. Foi feito. Outra questão é, eventualmente, você mexer um pouquinho na adubação. Tem que ter um cuidado, mas é possível você gastar menos com algum inseticida, ou você ter ganho por controlar nematóide. Então, tudo isso deve entrar no cômpito geral. Você não escarificar, não gastar diesel, não gastar uma operação. Menos manejo com a terra. Menos manejo. A gente acredita que ao longo dos anos eu vou conseguir ter um solo mais estruturado, com assim eu vou economizar em adubação química. Este ano foi um ano que adubo chegou a um patamar que nunca se foi visto. Então, quem tem um solo que já vem trabalhando isso há muitos anos, com certeza não vai gastar o mesmo tanto de adubo de quem tem um solo pouco trabalhado. Exato. Agora vamos falar do carbono, então, um pouquinho. Vamos. Aí é o professor que entende. Qual a importância das plantas de cobertura para o sequestro do carbono? Poxa, isso é um assunto que está muito em alta agora. Por isso que eu brinquei com você que nós não poderíamos sair daqui sem falar um pouquinho sobre isso. Até porque eu imagino que o produtor, né, Lucas, esteja ouvindo muita coisa sobre carbono nesse momento. E sempre é bom que quando temos uma oportunidade de tentar ajudar, né, a entender melhor como é que isso funciona na prática. Veja, o carbono ele está em todo lugar.
Ele está no solo, está na planta, está em nós, está nos animais, está na atmosfera. Qual que é o problema hoje? Tem muito carbono na atmosfera. E nós temos no ar aí. E nós temos que dar um jeito de tirar eles da atmosfera e sequestrar em outro lugar. E aí, existe um processo natural que consegue fazer isso, que é a fotossíntese. Que é onde a planta pega o carbono na forma de dióxido de carbono, CO2, absorve, forma as folhas e toda a planta, a raiz, e assimila, então, numa forma de material orgânico de diferentes composições. E aí, quando essa planta decompõe, parte desse carbono é processado pelos organismos e é acumulado, sequestrado no solo. Parte volta para a atmosfera, mas parte é sequestrado. Bom, entendendo esse processo, aonde que entra as plantas de cobertura? Para você acumular carbono no solo, você tem que ter entrada de palhada, de biomassa no solo. Se nós continuarmos fazendo o que sempre fizemos, vou usar o exemplo do Lucas aqui, que é fantástico. Se ele usar soja no verão e fizer milho, safrinha, e ainda usar esse milho para fazer silagem, a soja aporta pouco material, né? Pouca palhada. O milho você retira praticamente tudo. Como é que nós vamos querer aumentar o carbono do solo se nós não estamos adicionando quase nada? Só para vocês terem uma ideia, os organismos que estão no solo, eles estão vivos. E se eles estão vivos, eles estão consumindo o tempo inteiro. Para nós mantermos o carbono do solo sem aumentar e sem diminuir, nessa região do Cerrado, onde você Lucas, está inserido, se estima aí pelos estudos que foram feitos que nós precisamos de 8 a 10 toneladas de palha, de matéria seca de palha, para manter. Então veja, se nós temos soja que produz 4 toneladas e o milho vai produzir quase nada porque você vai retirar, vamos botar 1 tonelada de raiz e o pouco que sobra, você fica devendo nessa conta. E aí você, ao invés de estar sequestrando, você está emitindo, você está sendo um problema, na verdade. Bom, o Lucas disse que usa braquiária junto com o milho. Sim. Pô, a braquiária, ela faz esse papel de equilibrar esse saldo, esse balanço. Então, ela vai botar ali mais 5, 6, 8, 10 toneladas de palha, que vai fazer com que esse balanço que era negativo passe a ser positivo. E aí nós começamos a aumentar o carbono do solo. As plantas de cobertura, elas são fundamentais nisso, porque elas justamente vão ser o diferencial do produtor. O produtor não vai deixar de fazer soja, milho, no Cerrado algodão, no Sul soja, trigo, mas tem as janelas de oportunidades que é ali que a planta de cobertura pode entrar com uma cultura a mais, que vai botar mais 3, 5, 10 toneladas de palha, que vai fazer a diferença no balanço. Então, em miúdos, trocando em miúdos, é isso, você bota uma planta que vai aumentar as entradas no sistema. É isso, é um balanço de massa. Aumentou as entradas, a tendência é que você comece a estocar no solo. Entendido. E aproveitando o comentário sobre o milho, né, e a braquiária, a gente tem oportunidades de colocar leguminosas junto com o milho, né? Então, quais que podem ser utilizadas? Como é que é esse processo? Então, leguminosas, na teoria, né? Por isso que é bom ficar conversando com o produtor, andando e conhecendo o campo, né? Porque na teoria faria todo sentido usar uma leguminosa junto com o milho. A leguminosa fixaria o nitrogênio e beneficiaria o milho, que é uma cultura que responde a nitrogênio. Nitrogênio demais. Então seria fome com a vontade de comer aí, né? Só que, então, sei lá, consorciar com uma crotalária, por exemplo, milho e crotalária. Não sei se você já testou, Lucas. Não, ainda não. Fazer. Alguns produtores têm testado. Ora é mais desafiador, ora dá certo. Tem que ter um ajuste aí para não competir, para que essa crotalária se desenvolva numa sincronia com o milho. Então,
é um pouco desafiador. Tem outros produtores começando a pensar em estilosantes, por exemplo. Só que é uma cultura que demora muito tempo, é muito lenta. Então, tem que ficar quase que o ano inteiro com estilosantes aí no sistema e muitas vezes não é o que o produtor gostaria de fazer. Então, na teoria, faz todo sentido colocar uma leguminosa junto com o milho, mas na prática ainda se tem desafios e não é uma prática difundida. Se está tateando ainda, ver como nós conseguimos fazer isso. Uma principal cultura no Cerrado seria a crotalária. Entendido. Professor, agora vamos falar sobre plantas, então. Vocês têm o livro mais um pouco sobre plantas, mas mais direcionado ao guia básico de plantas e cobertura, que o senhor é autor desse livro. Conta para nós como é que esse material pode auxiliar o produtor, se ele está de fácil acesso, como é que pode ser acessadas as informações desse material. Com certeza. Então, Clarice, esse é um livro bem simples, guia prático, né? Já botamos o nome prático porque tem que ser útil para o produtor. Foi uma iniciativa que nós tivemos no nosso grupo de pesquisa, na Exalc. O nosso grupo é de saúde do solo e de manejo, então tem tudo a ver com plantas de cobertura, né? Então, os autores aqui, eu como professor do grupo e todos os meus orientados de pós-graduação, mestrandos e doutorandos, nós compilamos aqui informações de 49 plantas de cobertura. Porque nós falamos aqui de meia dúzia, né? Sim. Braquiária, nabo, crotalária, aveias, mas tem uma série de outras opções, menos difundidas ainda, que é interessante o produtor começar a conhecer melhor. Então, nós fizemos um esforço aqui, porque tem outros livros, mas são mais longos, assim, mais teóricos. Aqui é 2 páginas por planta, direto ao ponto, né? Qual é a melhor época, qual a quantidade de semente, qual é o aporte de biomassa, quanto que ele cicla de nutrientes e, finalmente, quais as opções de uso e em termos de limitações também, que existem limitações. Então, o livro é gratuito, está liberado ao público. Nós fizemos uma tiragem, foi distribuída 100% aí para produtores do Brasil todo, mas ela tem uma versão digital. Está gratuito, online, basta fazer o download. Pode ser encontrado, colocando esse nome na internet, Guia Prático de Plantas de Cobertura, vai encontrar. Está no portal de livros aberto da Universidade de São Paulo. Então, basta ir lá, clicar e fazer o download. Esse eu tenho no meu computador, é fácil. Professor, mostra, por favor, o título do livro, por favor, para os produtores conseguirem pesquisar mais rápido. Então, tem uma foto aqui de crotalária na capa. Bonita, hein? É uma lavoura que fica bonita. Que vem eu recomendo, viu? Eu vou ver ela na vida real. Além de os benefícios para o solo, vai te dar um benefício para o olho, viu? Você vai olhar aquela lavoura bonita, colorida lá. Já estava bonito com o nabo. Pensa que é crotalária, então, hein? Muito bom. Lucas, a gente está caminhando para o encerramento aqui do nosso bate-papo. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos produtores, colegas seus, e também, assim, comentasse, no geral, quais que são as suas intenções, o que você almeja no futuro relacionado à prática de plantas de cobertura. Bom, eu acho que o mundo está em grande evolução, né? Eu acho que o produtor tem que evoluir junto e nada melhor do que trabalhar ao lado da natureza. Você trazer plantas que fazem bem para o ecossistema, você com isso vai diminuir o uso de químicos, que hoje está ficando inviável, está muito caro, e você está sempre com o solo em trabalho. O solo sempre vai estar trabalhando. Como a gente costuma falar que o solo é vivo, né? A gente acha que não, mas o solo é vivo. Então, se você sempre deixa plantas nele, ele está sempre trabalhando, reciclando, fazendo o papel que tem que ser feito. A gente almeja no futuro, com a utilização das plantas de cobertura, diminuir custos em fertilizantes, herbicidas,
Porque tem muitas ervas daninhas hoje que já estão resistentes ao produto que seria destinado àquilo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir o número de infestação na minha área. Se eu jogo uma braquiária, eu não tenho espaço para outra planta. Não é que eu vou ter espaço. A concorrência da braquiária com a outra planta vai me ajudar a controlar ela. Então, por isso que eu falo muito da braquiária. Estou trabalhando com nabo. O professor falou da crotalária. Já estamos em 2 áreas que eu plantio de soja. Vai entrar com crotalária para controle de nematóide. Eu sei que o nematóide nunca vai acabar, mas eu vou conseguir controlá-lo. Ou não vou deixar aumentar a população. Então, eu acho assim, o produtor tem que se ficar atento nas novas tecnologias. Isso aqui é uma nova tecnologia, mas o crotalária existe há quantos anos? Entendeu? Mas, assim, tá tudo novo pra gente. O produtor tem receio, como eu tive no início. Mas vou plantar uma planta de cobertura, não sei de onde essa semente vai vir. Vai que vai vir com praga. Então, o produtor, antes de fazer, procurar um técnico, procurar uma pessoa que tenha conhecimento e tenha embasamento no que está fazendo, para não se tornar um problema no futuro. Que assista de perto a fazenda, Isso. acompanhe e dê o apoio necessário. Porque muitas das vezes, eu vou plantar nabo, mas talvez o nabo vai me trazer dor de cabeça no futuro. Eu vou plantar azevém, vou plantar ervilhaca, mas talvez na minha região isso aí não é compatível com o clima. Então ele tem que ter sempre um técnico, alguém que possa dar essa instrução para ele. Que não, que se enquadre na realidade, né? Na rotina da fazenda e todos os outros pontos. A gente acha assim que muito agricultura 4.0, 5.0 é GPS, trator que anda sozinho. Não. A gente primeiro tem que cuidar do solo, para depois passar para essas tecnologias. Exatamente. Acho que tem uma vaga na Exalc para você lá, viu? Nossa, que mentira. São 2 feras aqui no assunto, aqui na frente, hein? Poxa vida. Professor, uma mensagem que o senhor gostaria de deixar para os nossos produtores? Poxa, depois da mensagem que o Lucas deixou aqui, o que vai sobrar para mim aqui, né? Difícil. Ele deu um show, deu uma aula aqui e falou, assim, palavras-chave muito importantes. E é melhor, né, Lucas, quando vem de alguém como você que está lá no campo, para os colegas que estão lá no campo, do que alguém como eu que vem aqui da universidade, o que ele está falando, não entende nada, né? Então, que bom que você está com essa percepção aí muito clara do que está acontecendo. Bom, a mensagem final é realmente nós temos que buscar maior eficiência. E hoje a agricultura brasileira, na maioria dos casos, já está com uma régua muito alta. Então, são pequenos detalhes que vão fazer a diferença. O Lucas falou muito bem. Hoje se busca muitas tecnologias de ponta, mas ainda nós temos que conhecer o básico, fazer o básico. O solo é a base de tudo. Eu, como professor na área de solos, trabalho com saúde de solo, que é uma integração da parte química, física e biológica. Sem o solo, praticamente não tem nada, né? E a vida do solo é, sem dúvida, muito importante. Só para você ter uma ideia, 1/4 de toda a biodiversidade do mundo está no solo. Então, é muita vida que tem lá, né? Tem uma associação rápida que é 1 colherinha de solo tem mais organismo do que toda a população humana do planeta. Então, mais de 7 a 8 bilhões de pessoas. Então, nós estamos num caminho na agricultura brasileira, estamos num momento muito importante porque ela começa a virar protagonista não só no Brasil, mas no mundo todo. Brincamos com a questão do carbono, mas é uma brincadeira séria, porque existe um movimento global de que a agricultura ela vai fazer parte da solução de uma série de problemas globais na próxima década. Falamos em segurança alimentar, e aí o Brasil tem que aumentar 40% a produção agrícola dele nos próximos anos. 40% é muita coisa. É muita coisa. Aí falamos em mudanças climáticas, se fala que a agricultura brasileira, a agropecuária brasileira tem um potencial de acessar ou de
é uma solução que pode representar 25% da solução global em termos de descarbonização da atmosfera. 25% de potencial está no Brasil, do mundo. Isso é muita coisa, é muita coisa. Então, o produtor brasileiro, que até pouco tempo era taxado internacionalmente como uma agricultura que degrada, que não sei o quê, que expande sobre a floresta, ainda temos problemas que nós temos que conter. Desmatamento é uma coisa que tem que ser contido já, hoje. Mas essa visão, esse papel que a academia faz, que o produtor faz, que a iniciativa privada faz hoje, de programas como esse, conectando a expertise da universidade, das agências de pesquisa, com o produtor e alguém da iniciativa privada fomentando esse processo, é o caminho para que nós mudamos essa imagem. E a agricultura brasileira, de fato, seja reconhecida como ela deve ser. Uma agricultura sustentável, que produz muito, que produz 3 safras por ano, né? Diferente de outras regiões que produzem uma safra assim, muito curta e dependente de insumos 100%. Então, a mensagem é de otimismo. De otimismo que estamos num momento muito legal, importante. E esse assunto, plantas de cobertura, apesar dele ser milenar, né? Sim. Há milênios se conhece isso, agora tem ganhado uma propulsão muito grande. Nós temos que aprender tudo de novo. Era isso, obrigado, viu? Eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer a estreia de um produtor aqui, junto com o professor. Obrigada, Lucas. Privilégio estar do lado dele. Poxa, o privilégio foi meu. Agora a gente vai fazer um brinde, né? Vamos brindar com leite. Temático, hein? Tem 2 gaúchos aqui, então. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada por nos acompanharem. Eu, Clarissa, me despeço de vocês. E fiquem de olho no nosso canal Leiteria no YouTube e também nos grupos de WhatsApp, que são exclusivos para os nossos produtores de leite Nestlé. Obrigada. Tchim, tchim. Saúde. Um brinde.